Glória a Deus, a paz do Senhor, meus queridos irmãos. Aqui é o Diácono Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. E nesta manhã de terça-feira, são exatamente 5h14, eu venho fazer aqui um vídeo, dos nossos estudos sobre os Salmos. Nós fizemos aí o Salmo 8, Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3 e vamos aqui para o Salmo número 4, para a glória de Deus. Aproveitar, meus queridos, eu acordei, minha filha saiu para ir para o estágio dela, louvado seja Deus, de enfermagem, e a gente está aqui então, para a glória de Deus, fazendo essa live. Geralmente eu acordo também essa hora, quando ela sai muito cedo, eu acordo, E meu relógio já, na verdade, meu despertador, o celular, eu coloco ele para despertar às 5 horas. Só que eu fico às vezes deitado ali, orando em espírito, muitas das vezes em silêncio, Aí lá para as 6 horas, 7 horas, às vezes 8 horas, eu começo a orar junto com a minha esposa. Aleluia. Que ela é cuidadora, às vezes está cansada. Aí a gente acorda um pouco mais tarde, ela, para poder descansar o corpo. Mas nós estamos aqui, meu querido, nesse intuito de falar um pouco desse salmo, da gente orar junto, da gente buscar a presença de Deus juntos, porque nós precisamos de Deus, meus queridos. Irmãos, o mundo está um caos. As pessoas, elas não estão buscando a Deus, não estão apercebidas dos sinais, dos eventos que estão aí ocorrendo, A intensidade das coisas que estão acontecendo no mundo, as catástrofes, as guerras, a fome, os sinais que estão aí aparecendo nos céus. Tudo isso Jesus falou, meu irmão. E nós temos que estar atento aos sinais. Toda essa calamidade que está acontecendo no mundo, Jesus, ele falou. Eu não preciso aqui ficar profetizando que vai vir um tsunami, que vai vir um maremoto, um terremoto para vocês, porque tudo isso está na palavra de Deus. Tudo isso está na palavra de Deus. Deus já nos deixou alerta. E nós não devemos nos espantar com essas coisas. Nós devemos sim buscar ao Senhor. Aquele que está no Senhor deve cada dia mais orar, se fortalecer, dar bom testemunho para que outras pessoas, aqueles que ainda o Espírito Santo precisa convencer do pecado, da justiça e do juízo, venha para Deus. Porque, meus queridos, nem todos querem Jesus, mas a igreja do Senhor tem por obrigação anunciar o Evangelho. Se a pessoa quer ou não aceitar Jesus como Salvador, se arrepender dos pecados e tomar a decisão de ser um servo de Deus, é individual. Ela e Deus. O nosso dever é pregar. Se ela não quer, amém. Nós não devemos ficar aí vendendo Jesus, porque Jesus não é mercadoria. Irmão, eu aprendi uma coisa dentro da Bíblia. Ou seja, Jesus, ele disse que para os discípulos, quando eles forem a uma cidade e ali as pessoas não o receberem, é para eles baterem a chinela, a poeira dos pés e sair, meu irmão. Não é ficar insistindo, entendeu? Então, nosso dever é ir anunciar nas praças, nos cultos campais que tem, nos evangelismos urbanos, nas cruzadas, dentro da própria congregação, na nossa vida
diária, pregar com a nossa vida, porque vale mais do que palavra. Mas se a pessoa não quer, você não tem que ficar vendendo Jesus como se Jesus fosse uma bugiganga qualquer, insistindo. A pessoa não quer, meu irmão, amém. Você ore por ela e entregue ela na mão do Senhor. Não fique insistindo, não. Não quer, não quer. Eu aprendi isso durante minha caminhada evangelística. Hoje eu não saio tanto para evangelizar, eu vou às vezes para um culto, para uma oração, mas eu fico em casa, eu anuncio o evangelho de casa, irmão. Devido, como eu comentei já em outros vídeos, né? Devido ao problema de coluna, a dormência que dá na perna, a dor no nervo ciático, então eu não posso caminhar longas caminhadas, né? Que dói, vem a dormência, aí eu tenho que parar, e às vezes se a dor for muito alta, eu tenho que chegar ao ponto de eu querer deitar, irmão, para poder o corpo relaxar. E aí eu não estou evangelizando assim, saindo, mas eu evangelizo, uso o material que Deus me dá, que é a palavra, que é um celular, e anuncio a palavra de Deus. Eu tenho aí vários vídeos, né, falo de pregação, de estudo, vários vídeos, irmãos. As pessoas não acessam porque não quer. A internet hoje em dia é mundo para tudo. Tem gente que vai lá naqueles vídeos, né, para rir, para contar piada. Tem gente que faz chacota dos evangelhos através das redes sociais. E tem muita curtida, tem muita visualização. Então, o que é de Deus mesmo, muitos não querem. Palavra. Eu não estou aqui para agradar ninguém, para ficar passando a mão na cabeça de ninguém. Estou aqui para falar de Jesus. Estou aqui para levar a mensagem de Deus. E a mensagem que eu prego é a mensagem de salvação. Não estou aqui para falar que você vai ganhar uma chave de um carro, de um apartamento. Não estou aqui para dizer que Jesus vai te dar um emprego, vai colocar você como presidente de uma empresa, que você vai prosperar, vai se tornar milionário. Não, tudo Deus pode fazer isso? Pode. Mas o intuito do evangelho é a salvação. Infelizmente, meu querido, o evangelho que se prega no Brasil de um tempo para cá, de uns anos para cá, de 20, 30 anos, 50 anos para cá, é só prosperidade. Eu já tenho esse estudo também no meu canal falando dessa questão, como surgiu, né, a teologia da prosperidade. Jesus não veio nos ensinar a ficar rico. Ele veio nos trazer o evangelho da salvação, porque ele sabe da necessidade do ser humano. Porque o homem pecou lá no Jardim do Éden, os nossos primeiros pais, né, Adão e Eva, eles pecaram, eles transgrediram a palavra de Deus. E o homem então ficou o quê? Destituído da presença do Senhor, afastado. Porque Deus disse para Adão, olha Adão, no dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Foi uma morte, irmão, espiritual. Você diga, irmão, mas ele não morreu. Ele morreu espiritualmente, ele ficou afastado da comunhão, do relacionamento com Deus. Assim está a humanidade. Adão foi morrer lá com uns 900 anos depois. E creio que nesse período que ele ficou vivendo, ele veio a cair em si, pediu perdão, porque ele teve outros filhos com Eva, né? Teve vários filhos, Caim e Abel, mas você veja que a consequência do pecado deles trouxe o quê? Trouxe afastamento de Deus, um mundo amaldiçoado, houve a questão do homicídio. Então tudo isso se proliferando cada vez mais por conta do quê? De uma simples desobediência a Deus. E as pessoas depois que aceitam, hoje em dia, muitos pregam o evangelho de que a pessoa tem que enriquecer, prosperar, e muitas congregações estão aí lotadas, por quê? Porque os irmãos querem só enriquecer. Muitos têm visualização, por quê? Porque o cara está ali, começa a pregar a palavra de Deus, e aí começa a profetizar,
Porque muitos querem saber, ter revelação, né? Querer se o pastor, se o irmão teve alguma visão com ele. Então muitos vão ali em busca dessas coisas, irmãos. Só que tenha cuidado. Tenha cuidado porque pode não ser o Espírito Santo revelando. Pode ser o próprio homem da carne, o demônio, ou pode ser o Espírito Santo. Aí depende de quem tem discernimento de espírito para discernir se aquilo que a pessoa está falando, profetizando, vem de Deus. E as pessoas que são leigas, as pessoas que não têm uma vivência de oração, de leitura de palavra, de buscar a Deus, ela não vai ter discernimento. Uma pessoa que chega numa congregação pela primeira vez, ela não sabe se aquilo ali é o Espírito Santo, se é o homem, se é demônio. Então ela é tomada às vezes por uma emoção. Olha, ela pensa que aquele homem ou aquela mulher é de Deus e às vezes não é. Então entra toda essa questão. Então, meu querido irmão e irmã, simpatizante da palavra de Deus, a gente tem que ter cuidado nesses dias, porque estão se levantando aí muitos falsos profetas, muita gente brincando com a palavra de Deus. Não se engane pela aparência, terno, gravata. Isso não quer dizer que a pessoa é de Deus. O que vai mostrar que uma pessoa é de Deus é o fruto. Jesus disse: pelo fruto conhecereis a árvore. Pode porventura uma árvore boa dar bom mau fruto? Pode um pé de jabuticaba dar limão? Pode um pé de manga dar pêssego? Então a gente tem que olhar o fruto dessa árvore. E que fruto é esse? É ver a vida da pessoa. Não que você vai ficar bisbilhotando, mas você vai em algumas vezes ver o testemunho. Se esse pastor é uma mulher, é marido de uma mulher só, se é honesto nas coisas que faz no dia a dia, se é uma pessoa que tem mansidão, que respeita a família, se é uma pessoa que tem compaixão, misericórdia, que não é avarento, que não é maldizente. Então os frutos são esses, é o bom comportamento, é o bom testemunho de Cristo. Lógico, não estou dizendo que a pessoa tem que ser 100%, 100%, só foi um que foi perfeito 100%, Jesus. Mas a pessoa de Deus, a mulher de Deus, não vai ficar por aí nas redes sociais brigando, xingando. Hoje em dia que você mais vê é irmão xingando irmão, canais aí de fofoca, de os irmãos se denegrindo um ao outro, se rebaixando. Os irmãos aí comentando a vida alegre com a derrota do irmão, com a queda. Lógico que a gente não pode passar a mão na cabeça da pessoa quando ela mente, quando é uma pessoa, um pastor, né? Porque veja bem, meu querido, pastor, homem de Deus, mulher de Deus, não vive por aí roubando, adulterando, fazendo mal à criança, não vive por aí se lameando nas coisas do mundo. Pode até ter o título de pastor, de missionário, de profeta, de tudo título aí que dão, né? Mas não é um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Porque um verdadeiro servo do Senhor não pratica essas coisas abomináveis. Tá entendendo? Então aí a gente tem que ser separação. Não devemos generalizar. Por quê? Porque em todo setor, meu querido, existe o joio. Assim como tem dentro da igreja evangélica, tem na católica, assim como tem nos setores seculares o bom policial, existe o mau policial. Existe o bom político? Existe, mas existe o mau político. Assim é na vida. Existe o bom trabalhador? Existe, mas existe o mau trabalhador, desonesto, está na empresa ali, não quer trabalhar, só está ali, faz besteira no emprego, não muda.
Então, isso é algo em todo mundo. As pessoas se corrompem, mas existem as pessoas corretas, existem pessoas honestas, existem pessoas que elas podem até não temer, elas podem até não ter Cristo como seu Salvador, são do mundo, mas elas são corretas, muito mais corretas do que muitos irmãos que trazem o rótulo de cristão, de evangélico, que estão dentro das religiões. Tá entendendo? Então, muito cuidado, meu irmão. O conselho que eu dou para você é ore. Você que está em casa, tem a sua palavra, tem a Bíblia, ore, lê a Bíblia, se consagre, né, a um dia, 2 dias para o Senhor. Faça como você e o Espírito Santo lhe tocar. Eu não vou aqui dizer, faça tantas horas de jejum, faça isso e aquilo. Não, é você e Deus. Eu não estou aqui para impor regras, regulamento para você, como você deve se comportar com Deus. É você e Deus. A vida de consagração é individual, é particular. Se o cara fica 3, 5 horas em jejum, um dia, 3 dias, é ele e Deus. A vida particular, o relacionamento da pessoa com Deus, é ele e Deus, é individual. Lógico que aquele que busca mais o Senhor vai ter mais graça, vai ter mais presença de Deus, vai ter mais unção, vai estar mais sensível à voz do Espírito Santo. Amém? Louvado seja Deus, meus queridos. Vamos aqui fazer uma oração, pedir a Deus que tome a frente, porque eu não sei nada de mim mesmo. Eu não sei nem porquê, irmão, o Espírito Santo me colocou para falar essas coisas, mas amém. Que seja para a edificação da sua vida e para a glória de Deus. Vamos orar. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos aqui mais uma vez nesta manhã de terça-feira e queremos, ó Pai, desde já agradecer. Agradecer, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, na minha vida, na vida da minha esposa, das minhas filhas, pelo pão de cada dia, pelo vestir, pelo calçar, pelos livramentos, por Tua palavra que tem nos alimentado, nos fortalecido espiritualmente, por Tua palavra que tem nos ensinado, nos exortado, nos edificado, nos consolado. Pai, obrigado em nome de Jesus Cristo. Perdoa os pecados das minhas filhas, da minha esposa, os meus pecados. Em nome de Jesus, toma em Tuas mãos essa casa a qual nós estamos residindo. Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus, abençoa os trabalhos da congregação, o nosso pastor. Em nome de Jesus, ó meu Senhor, abençoa, Senhor, este momento aqui, a qual eu vou ler o Salmo 4, Senhor. Pai, abençoa essa vida que vai ouvir este vídeo, que a sua família, que a sua vida seja edificada, que haja um crescimento espiritual na vida dessa pessoa, que Teu Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Meus queridos, a gente tem que orar, pedir a Deus a direção, né? Vamos também aqui, meu querido, antes de tudo, louvar o hino ao Senhor, amém? Louvado seja Deus. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temo não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está, e quando enfim chegar a hora
em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus que vive está, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Oh, glória a Deus! Nossa vida deve estar na mão do Senhor. Aleluia. É tempo de orar, é tempo de buscar a Deus, é tempo de estar meditando na palavra do Senhor. Os tempos estão aí se cumprindo, tudo está se cumprindo. Aleluia. Não perca tempo, meu irmão. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Aleluia. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Busque ao Senhor, meu querido. Busque ao Senhor e entregue a sua vida a Ele. Aleluia, porque a tendência é que as coisas piorem cada vez mais, irmão. É isso que vai acontecer. E se a pessoa ela não tiver Cristo, para onde ela vai quando ela perecer? Que o problema não é morrer, todos nós vamos morrer, mas é saber para onde vai. E aquele que está em Cristo, que tem uma vida com Cristo, ele sabe. Ele sabe que se ele morrer, ele sabe para onde vai, se realmente ele tem uma vida de comunhão com Deus. Louvado seja Deus. Então, meus queridos, vamos aqui à leitura do nosso salmo, aleluia. Salmo 4 é um salmo, a segurança do fiel a Deus. É um salmo de Davi. Esse salmo, irmão, ele provavelmente tenha sido escrito no ano 1000 antes de Cristo. É um salmo que também ele vai, talvez ele esteja ali relatando, né, no período do reinado de Davi, devido às perseguições que Davi sofria também por parte dos inimigos e também por parte do seu próprio filho, Absalão. Então, Davi, ele faz este salmo, né? É um salmo que vai falar da segurança, buscando a segurança de Deus durante a noite, porque a noite é o período, né, irmão, que muitos adversários no tempo de Davi, um homem de guerra, um homem que estava sempre na batalha, a noite era o momento em que os inimigos, eles muitas das vezes, eles vinham de maneira sorrateira, né, para tentar ali atacar, pegar desprevenido os soldados e matar. E aí Davi, confiando em Deus, ele sempre pedia a Deus para Deus o guardar, né, para Deus o proteger, porque Davi tinha essa fé, essa confiança em Deus. Louvado seja Deus. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Quando te invoco, responde-me, ó Deus, minha justiça. Na angústia tu me livrastes. Tem misericórdia de mim e ouve as minhas súplicas. Veja que Davi, né, ele disse, quando te invoco, ou seja, Davi tinha certeza, né, que Deus, quando ele invocava a Deus, Deus o respondia. Porque Davi já tinha experiência.
com Deus, dos livramentos que Deus no passado deu para ele. Então ele aqui, ele vai clamar, ele vai, quando te invoco, responde, meu Deus, na minha justiça, né? É o Deus que faz justiça, irmão, aquele que anda em retidão, que anda no Senhor. Então ele sabia que é o Deus da minha justiça que livra, né? Porque Deus conhecia a vida de Davi. Então Deus ia fazer o que? Justiça ali, pela vida de Davi, não deixar os inimigos matar Davi, pegar Davi, prender, humilhar. Então Davi reconhecia, ele disse, na angústia tu me livraste. Olha aí, na angústia, tu me livraste. Ou seja, no passado tu me livraste. Então me livra agora, Deus. Também, porque ele vai, né? Na angústia tu me livraste. Ou seja, no momento, lá no passado, quando Davi estava também angustiado, Deus livrou. Então Davi tinha essa plena certeza de que agora, no presente, no momento em que estava, Deus o livraria. Também das perseguições, desse sentimento de angústia que bate no ser humano. E eu pergunto para você, você crê que Deus pode te livrar dessa angústia, dessa dor que está no teu coração, deste temor, deste medo, do medo? Quantas pessoas, meu querido, hoje têm medo de viver? Medo da morte, medo de perder as coisas materiais. Quantas pessoas estão vivendo aí com o coração angustiado? Elas acordam já com angústia no coração, com aquela ansiedade. Como será o dia de hoje? Medo, muitos que são ricos, medo de ficar pobre. Medo de tudo, medo da violência. Porque não sabe, irmão, a pessoa não sabe. A pessoa que não tem Cristo, ela não sabe para onde vai. Então ela é temerosa. Tem gente que não sai de casa, fica em casa trancafiado. Tem medo de sair, de se relacionar. A pessoa se tranca lá no mundo dela, só sai para ir no supermercado comprar alguma coisa para dentro de casa e olhe lá. Muitas das vezes ela nem vai, ela liga, né? Porque hoje em dia é tudo modernizado e as pessoas trazem as compras lá no condomínio, no apartamento onde mora, porque a pessoa ficou com medo de sair. Tem gente, irmão, podre de rico, que tem suas casas, seus apartamentos de frente para o mar, mas não sai de casa. Fica olhando daquele apartamento ali trancado dentro de quatro paredes, olhando o mar ali, mas não sai para a orla para caminhar, não sai mais para viajar, tem medo. Por quê, irmão? Porque essa pessoa está desprovida de Deus. Ela não confia que Deus pode guardá-la, ou ela tem medo de perder as coisas, medo da violência. E quem não tem, não é verdade? Mas nós temos que colocar a nossa confiança no Senhor. Então, meus queridos, Davi, ele diz, né, aqui, tu me livraste, né? Ou seja, lá no passado e livra hoje, né? Davi tem essa certeza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha súplica. Aí Davi já pede que Deus tenha o que? Misericórdia e livre nos dias atuais a qual ele estava vivendo. Davi tinha essa certeza de que Deus o livraria, porque Davi era um homem, meu querido irmão, irmã, simpatizante da palavra de Deus, que tinha essa experiência com Deus, ele tinha relacionamento com Deus. E nós precisamos também ter esse relacionamento com Deus. E no verso 2 diz, os filhos dos homens, até quando, ó filho dos homens, até quando difamareis a minha honra, meu querido irmão? Quantos são aqueles que procuram te defamar, nos defamar? Davi aqui estava passando por isso,
Veja que ele diz: ó filho dos homens, até quando difamareis a minha honra? Ou seja, havia pessoas ali naquela época que queriam defamar a honra de Davi. E quantos são as pessoas que querem às vezes defamar a sua honra, a minha honra, dizendo: não, ele não é de Deus, ele não é um homem de Deus, ou até fica por aí nas calçadas, né, falando mal da pessoa, denegrindo a pessoa, ou até mesmo para outros. Tem muita gente, irmão, que infelizmente, pessoas vazias de Deus que vivem por aí defamando o seu próximo, às vezes por inveja. Às vezes tem gente no trabalho, irmão, você está trabalhando bacana, legal ali, de forma honesta, a pessoa tenta te defamar no trabalho para poder pegar, às vezes, o seu cargo, sabe, a sua função. Às vezes ela está numa função inferior e ela, né, coloca o olho grande na sua função e o que é que ela faz? Começa a tentar te desonrar ali dentro, a defamar, a dizer que você chega atrasado, a dizer que você está reclamando do salário, a dizer que você está reclamando do patrão. Então ela vai começando ali a jogar a semente do mal para tentar pegar a sua vaga de emprego, o seu lugar. Digo isso porque eu já passei por isso, irmão. Uma coisa eu aprendi na minha vida, que você não tem amigos dentro de emprego, você tem colegas de trabalho. E você deve guardar a sua língua no seu local de trabalho. Nem tudo você deve falar, guardar para si e fazer aquilo que você tem que fazer, que lhe cabe dentro da função que lhe foi dada. Porque, infelizmente, existem pessoas assim, não só no trabalho, irmão, até mesmo dentro de congregações, irmãos que muitas das vezes falando mal do próprio irmão, dizendo que o irmão não ora, falando, tentando denegrir o irmão de qualquer jeito, para que as pessoas vejam ali que ele não é um homem de Deus, que a irmã não é um homem de Deus, né? Lutando, irmão. Eu vi, infelizmente, dentro da igreja existe muito disso, né? Se a irmã canta bem, o irmão, se o irmão é um homem que tem uma palavra boa, então os irmãos muitas das vezes tentam ali falar, desonrar o irmão, porque tem inveja da forma como o irmão se expressa em cima do altar pregando, da inveja do irmão que louva, da irmã que louva, da irmã que ora. E aí eu fico me perguntando se temos o Espírito Santo, porque uma pessoa que tem, irmão, o Espírito de Deus, ela não tem esse tipo de comportamento, de sentimento, porque Jesus, irmão, ele não tinha esse sentimento de inveja, de olho grande. Jesus não invejava os religiosos da época. Não, pelo contrário, Jesus era um homem humilde. Jesus deu bom testemunho. E a gente, né, os filhos de Deus, muitas das vezes encontramos isso dentro da congregação, encontramos isso no trabalho, na vizinhança, às vezes próprios familiares, irmãos. Às vezes o primo tem inveja da prima e infelizmente, irmão, o mundo está assim. Então o conselho é buscar a Deus, é se apegar a Deus. Veja o que é que Davi vai falar, né? Ele diz: até quando estarei armando ilusões e procurando a falsidade? Quantos irmãos estão aí buscando uma felicidade falsa, uma paz falsa, né? Quantos estão vivendo assim de forma ilusória? Porque uma vida sem Deus, irmãos, a pessoa que não tem Deus, ela vive assim. Ela vive na falsidade, na mentira, na ilusão, uma felicidade falsa. Dentro do seu coração só há amargura, só há tristeza, só há pecado, mentira. Ela não tem felicidade. Por quê? Porque a verdadeira felicidade, irmão, está em Cristo. As pessoas no mundo hoje vivem numa vida ilusória, achando que a prosperidade é tudo. A
pessoa vai, acorda, não é pecado, quero deixar isso bem claro, porque toda bênção, Deus abençoa aquele que trabalha de forma honesta, Deus dá, mas infelizmente muitas pessoas, até mesmo aqueles que estão dentro da congregação, se ilude, irmão, se ilude com essas coisas do mundo material. Acha que ter Deus é você ter um carro, é você ser próspero, ter sua empresa. Então, aí eles acham que Deus está com eles por isso. Esse era o sentimento, esse era um pensamento judaico no passado, que eles tinham a ideia de que uma pessoa próspera é porque Deus estava na vida dela. Quando nós nos deparamos com Jó, por que Jó foi tanto criticado? Porque Jó era um homem próspero e de repente houve aquele vendaval na vida dele, por permissão de Deus, e perdeu. E as pessoas, amigos de Jó, vieram até ele para quê? Para julgar. Olha, Jó, tá assim porque, meu irmão, tu pecou, tu fez o que não presta. E esse é muitas das vezes pregações que se encontram dentro de certas congregações. Quando na verdade, irmão, essa questão, Deus ele prospera quem ele quiser, quem ele quer. Às vezes a pessoa vai para uma igreja e aí tem promessas de prosperidade e muitas das vezes isso não acontece e ela se frustra, né? E aí vai para outra e para outra. E muitas das vezes, irmão, também o que é que acontece? As pessoas estão dentro dessas igrejas, elas não vêem os seus sonhos se realizar, ela acha que aquele pastor não tem unção, não tem palavra, e elas começam aí a andar nessas congregações que te utilizam de objetos, né? Ou seja, o paganismo entra dentro da igreja. É a fita disso, é a pulseira disso, é o lenço disso, é o sabonete ungido, é a foto. Você tem que trazer o colchão para o pastor orar, você tem que trazer o travesseiro, você tem que trazer o lençol. Daqui a pouco você tem que levar a sua casa para dentro da igreja, para o pastor orar e tudo. Quando na verdade, irmão, é a presença de Deus, é o Espírito Santo que age em favor da nossa vida. Não é o fato de eu carregar uma pulseira, uma fita, de eu levar uma rosa para dentro da minha casa, um prato ungido, um lenço, um feijão, um tijolo. Tudo isso aí, irmão, é engodo, é paganismo. Você tem que agir pela fé, no nome do Senhor Jesus. Você não precisa de rosa ungida, você não precisa de lençol, levar o seu lençol, seu colchão para dentro de cá, para a congregação, para o pastor ali orar no seu colchão. Tudo isso é coisa, invenção do homem, irmão. A Bíblia, ela não dá respaldo para essas coisas. Aí eles utilizam o quê? Não, mas aí o Paulo tinha um lenço de Paulo. Diz que até o lenço de Paulo curava. Eles pegam ali textos fora de contexto para tentar iludir as pessoas. Deus abençoa, irmão, pela fé no nome de Jesus. Amém? Quando a gente nos depara ali com aquele centurião, eu já falei isso. E ali ele estava com o seu criado doente e as pessoas que trabalham para ele, olha, existe um homem que cura, Jesus, né? E ele foi atrás de Jesus. Jesus dá uma palavra, ele crê, e quando ele vai, está indo, no caminho vem os seus servos e diz, olha, já está curado aquele que... Ou seja, foi a fé, irmão, pela palavra de Deus. Não precisou Jesus dizer para ele, toma aqui essa água do Mar Vermelho, essa areia aqui, lá do Monte Sinai, leva lá para tua casa, coloca lá, toma aqui um pedaço da minha orla, do meu vestido, leva para tua casa. Não, é a palavra de Deus, a fé. É a fé que faz toda a diferença. Se nós crermos, veremos a glória de Deus, não é a glória dos homens. Louvado seja Deus. E aí diz mais aqui, né? Sabei que o Senhor faz maravilhas para o seu fiel. O Senhor que ouve quando
eu invoco. Olha aí, Deus faz, meu irmão, coisas que nós não podemos imaginar. E quando nós invocamos a Ele, irmão, aí Ele realiza o impossível. Porque só Deus pode fazer milagre, meu irmão, entenda. Nós, seres humanos, não fazemos milagre. Nós somos, sim, instrumentos na mão de Deus usado para que Deus, através da minha e da sua vida e do Espírito Santo que habita em nós, se nós verdadeiramente somos filhos de Deus, aí Ele vai manifestar através da nossa vida o poder, a unção que é dele e realizar o que nós não podemos realizar. Aleluia, louvado seja Deus. Irmão, eu já presenciei muitos milagres, já fui instrumento de milagre usado por Deus. E toda a honra é para Deus, irmão, não é minha não. Porque eu me coloco como servo e nada mais. Aleluia. Porque eu de mim mesmo não tenho sabedoria, não sei curar ninguém, porque não sou curandeiro. Tudo o que faço é no nome de Jesus. E se ele achar de curar, é ele que cura, irmão. Não prometo cura a ninguém, falo apenas se for da vontade do Senhor. Porque Jesus nos ensinou. Ele deu exemplo disso quando ele estava ali na cruz do Calvário, na hora da morte, naquela agonia. Ele até talvez tenha pensado em não passar por aquele sofrimento. Mas ele disse: Senhor, que não seja feito a minha vontade, mas a tua. Então, meu querido, quando Deus cura alguém, é pela vontade dele, o propósito que ele tem naquela vida ou naquela família, porque ele é quem realiza as coisas. Aí, às vezes, a gente ouve tanta pregação aí absurda, e às vezes as pessoas, você coloca no coração da pessoa ilusão, promete cura e às vezes Deus não quer curar aquela pessoa, porque aquela pessoa precisa passar ali. Você diz, Deus vai te curar. Aí você diz para a pessoa não ir mais ao médico e ela tem uma doença às vezes terminal e você diz que curou, a pessoa não vai ao médico, deixa de ir, a pessoa lá na frente morre. Por conta de que? Da irresponsabilidade da pessoa que pregou, da pessoa que falou. Quando na verdade os médicos que estão aqui na terra foram constituídos por Deus. É a misericórdia de Deus. Os hospitais, irmãos, aí que tem na terra, é a misericórdia de Deus na vida do ser humano. Quando a fé não age, Deus coloca esses homens aí que estudam medicina para que o ser humano recorra. E ali, através daqueles médicos, né, que estudaram sobre a anatomia do corpo humano, que conhecem, então eles vão dar o tratamento adequado de acordo com a doença da pessoa. É a misericórdia de Deus. Então, quando nós invocamos o Senhor, meu querido, Ele faz coisas que nós não imaginamos, maravilhas. Aleluia. Porque Ele é Deus e porque Ele é Senhor. Louvado seja Deus. E diz assim: estremecei de ira, mas não pequeis. Refleti em vosso leito e acalmai-vos. Ou seja, eu posso me irar, mas eu não posso deixar que essa minha ira venha me dominar a ponto de eu dar lugar ao pecado. Eu tenho que dominar o pecado. Jesus Cristo, Deus disse para Caim, o pecado jaz à porta, mas cabe a ti dominar. Mas Caim não deu ouvido. Ele tirou a vida do seu irmão. É aqui, eu posso me irar, eu posso me aborrecer, mas não posso deixar que a minha raiva, a minha ira me domine a ponto de eu chegar e dar lugar ao pecado, de eu querer fazer mal a alguém. Não, eu tenho que buscar a Deus e dizer: Senhor, eu estou chateado, estou aborrecido com essa pessoa e a minha vontade é isso, mas em nome de Jesus, vem me acalmar, vem me amansar, vem tomar o controle do meu ser. E aí, meu irmão,
Quando a gente pede com sinceridade, o mar vai se acalmando, Deus vai tomando o controle, o velho homem vai morrendo e o Espírito Santo vai tendo controle de tudo quando a gente busca a Deus. Ele diz: ofereceis sacrifício justo como Deus requer e depositai toda a vossa confiança no Senhor. Olha aí, meu querido, verso 5. Você tem oferecido sacrifício justo a Deus? Quais são os seus sacrifícios? Porque existe sacrifício de injustiça que não condiz e Deus não se agrada quando você pratica algo que não é justo, né? Então, tudo aquilo que nós fazemos para Deus tem que haver o quê, irmão? Justiça, tem que ser puro, tem que haver sinceridade para que Deus possa agir. E diz no verso 6, numerosos são os que dizem: quem nos fará ver a felicidade? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz da tua face. Quantos, meus irmãos, estão confiando novamente aqui nas riquezas, na prosperidade, né? Achando que a felicidade é ter, e esquece de ser o quê? De ser fiel a Deus, de ser um homem honesto, justo, temente a Deus, de ser um marido fiel à esposa, de ser um homem íntegro, de viver com integridade, de ser sincero. Muitos estão assim, aí se ilude, né? Achando que a felicidade é essas coisas e acaba o coração se corrompendo nas coisas do mundo. Sabe, irmão, existem 2 demônios que estão atuando hoje no mundo. É Mamon e o espírito da prostituição, da sexualidade. Você veja que o mundo hoje é tomado as pessoas são tomadas pela ganância, o desejo de poder, o desejo de querer ficar rico. As pessoas querem ficar rico, não importa como. Elas querem acumular riqueza. E outro espírito é o espírito de Jezabel, né? Da prostituição, que tem operado em muitos setores, até mesmo dentro das religiões. Quantos são aí as pessoas, as vidas que estão aí tomadas por esse espírito de prostituição? É o mundo, irmão. É o sistema do mundo. E isso agrada. Quando você está contrário a isso, porque hoje em dia o que é certo se tornou errado. E o errado se tornou certo. Infelizmente, o diabo tem colocado isso na mente das pessoas, dos jovens, dos adultos, a mente cauterizada pelas coisas do mundo, né? As pessoas se perdem ali, perdem tempo, muitas das vezes com os filmes da Netflix, com outros de outras plataformas. Não estou dizendo aqui que você não deva assistir, né? Eu assisto, tem coisas que eu assisto na Netflix, tem filmes que eu gosto, né? Porque às vezes ali daqueles filmes você vai tirando alguma coisa que pode te ajudar a crescer, vai tirando ensinamento, mas tem que ter muito cuidado, porque às vezes essas plataformas de filme podem também servir para a queda do homem de Deus, da mulher de Deus. Então muitos estão buscando a felicidade, irmão, nessas coisas supérfluas, essas coisas que não agradam ao Senhor, né? Louvado seja Deus. Ou seja, estão ali perdendo a felicidade. Aí Davi ele diz: faz resplandecer, Senhor, sobre nós a tua luz, né? A tua luz, a tua face, ou seja, a presença de Deus, irmão, na nossa vida. É isso que nós devemos ter, a presença de Deus. Muitos estão trocando a presença de Deus pela prosperidade. E aí, irmão, quando chegar naquele momento, naquele dia, vão se decepcionar. E diz mais, né? 7, verso 7. Colocaste em meu coração
mais alegria do que daqueles que têm fartura nas épocas de trigo e vinho. Qual é a alegria do homem de Deus? É ter a presença do Espírito Santo. Talvez você, meu irmão, minha irmã, esteja passando por um momento difícil. Talvez você diga, poxa, eu já estou desempregado há um mês, há 3 meses e nada tem acontecido. Mas eu quero dizer, se você tem o Espírito Santo, aleluia, Deus é a tua alegria, aleluia. E tenho certeza, meu querido, que Deus toca no coração de pessoas para te abençoar. Eu tenho certeza que não tem te faltado o pão de cada dia. Talvez o inimigo deixou você assim, até mesmo para querer te envergonhar e dizer, vou fechar as portas para ele. Deus permite para, às vezes, ver a nossa fidelidade com ele. Ele fez isso com Jó. Deus quer ver se realmente nós somos fiéis a ele, ou se nós vamos nos vender para o mundo, nós vamos nos corromper. Porque tem muita pessoa que quando Deus fecha a porta, mulher, homem, o que vai fazer? Às vezes se prostituir, às vezes cometer crime. Deus quer ver, irmão, o nosso comportamento. Se eu digo que sou de Deus, Deus tem que saber se eu sou de Deus. Deus, ele sabe. Deus, ele sabe o meu hoje, o meu amanhã, daqui a 1 ano, a 3 anos, 5. Deus sabe tudo que eu vou fazer. Mas Deus quer mostrar, às vezes, para as pessoas. Olha aí, ele está desempregado, mas ele é fiel a mim. Ele anda na minha presença. Está aí essa moça, essa jovem. Ela está parada, mas ela é fiel a mim. Ela é uma mulher íntegra. Para mostrar, irmão, às vezes para as pessoas, que aquela pessoa, mesmo diante de uma dificuldade, mas ela continua fiel, ela continua com a sua vida ilibada, sabe? Uma pessoa pura, uma pessoa sincera diante de Deus. Embora as pessoas ao redor julguem, mas Deus conhece, irmão. Deus conhece, nós não temos como esconder de Deus quem nós somos. Eu certa vez disse, pastor, eu me admiro muitos irmãos, eu vejo uma mansidão, eu sou uma pessoa que eu tenho um temperamento meio assim, conversando com o pastor, e o pastor era o pastor já antigo e já faleceu na Covid, foi o pastor que me consagrou, e eu falando para ele que eu admirava, ele disse, irmão, não se engane, às vezes aquele que você pensa que é tão manso, é aquele que às vezes é mais violento, e às vezes aquele que é explosivo, às vezes aquele só explodiu na hora, mas é uma pessoa que consegue se manter equilibrada, esquece, mas aquele que às vezes a gente acha que é manso, é o que a gente tem que ter mais cuidado. E eu fiquei pensando sobre isso, sobre o pastor, e às vezes é mesmo. Às vezes a gente se engana, às vezes a pessoa que é mais explosiva, ali no momento da raiva, ela pode ter aquele momento de raiva, mas é só momentâneo. Mas às vezes tem aqueles que ficam na dele, caladinho, porque ele age na surdina, né? É sorrateiro, é covarde, se dá uma de bonzinho, de manso, mas é a pessoa que é traiçoeira. E aí a gente tem que ter o quê? Discernimento de espírito. E aí diz, colocar-se em meu coração mais alegria do que a daqueles que têm fartura e nas épocas de trigo e vinho. Aleluia. Às vezes, irmão, tem tanta gente que tem tanta coisa, né? Tanta abundância, mas não tem alegria. É uma pessoa, você olha para ela, é uma pessoa vazia, é uma pessoa triste. Ela tem tudo. Veja, irmão, tem pessoas aí que é milionária, multimilionárias, mas elas, para ter alegria, ela precisa de estar embriagada, ela precisa de ter festa na casa dela, né? Todo dia é festa. É uma alegria falsa, irmão, porque a verdadeira alegria está em você ter a presença de Deus, independente de que você tenha dentro do seu lar ou não, independente de você estar com saúde ou não, quando você tem a Deus, você tem alegria, irmão, porque a presença de Deus te dá paz, a presença de Deus te dá tranquilidade. Aleluia. Mas as pessoas que não têm Deus, a alegria é falsa.
precisa de estar no meio de uma multidão para ser feliz, precisa de estar embriagado, drogado, se prostituindo, em meio de orgias para ser feliz, achando que a felicidade é aquilo. Mas a felicidade está em Cristo. Quantos são, meu querido, aqueles que ali começam a se embriagar, lembra do seu passado, começa ali e acha que é feliz. Há um vazio no coração dessas pessoas. E esse vazio só pode ser preenchido com a presença de Deus. Diz mais o verso 8: em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, ó Senhor, me fazes viver seguro e sem medo. Meu irmão, aquele que está em Cristo, ele quando vai dormir, meu querido, ele dorme, sono de bebê. Aleluia, dorme tranquilo, sabendo ali que Deus está guardando, está livrando. Mas aquelas pessoas que não têm Cristo, irmão, quantos são aí as pessoas que sofrem de insônia, que tem medo de dormir porque acha que o ladrão vai chegar na porta dele? Então, meu querido, às vezes essas pessoas não têm tranquilidade. Aqueles que são podres de rico não conseguem dormir em paz, irmão. Tem rico aí que não deixa nem você chegar na porta da casa dele. Eu não gosto de ninguém muito na minha casa. Porque, irmão, tem medo. São pessoas que são muito materialistas, né? Infelizmente, meu querido, são muitas as pessoas que vivem desse jeito. O salmo, irmão, esse salmo, ele vai enfatizar a confiança em Deus, né? Traz, aleluia, que traz a confiança em Deus, que traz o quê? Verdadeira paz, aleluia, segurança. Enquanto aqueles que se afastam do Senhor, eles o quê? Eles permanecem inquietos, insatisfeitos. Esse salmo, irmão, nos ensina sobre a justiça de Deus, mostrando que ele ouve, né? Ouve a oração daqueles que o buscam. Aleluia. Deus, irmão, ele, aleluia, nos guarda e nos protege de todo o mal que há nesta terra. O Salmo 4, aleluia, ele, meu querido irmão, ele foi composto em um momento de angústia e incerteza para Davi. Aleluia. Porque, irmão, Davi era perseguido, meu querido. Davi era perseguido. Então, esse salmo foi escrito nesse momento de angústia. E aí, para mim e para você, neste momento de angústia que muitas das vezes nos vem, nós temos que nos prostrar diante de Deus, buscar a presença de Deus, irmãos, para que Ele nos dê o que? Tranquilidade, paz interior, para que, sabe, confiando nele nos momentos de adversidade, porque Deus, irmão, ele vela pelos seus. Olha, eu vou terminar esse salmo com a palavra ontem que eu ouvi na oração, no ciclo de oração que está em Isaías 41:10. Louvado seja Deus. A palavra maravilhosa, irmão, que foi ali tirada e Deus falou a cada coração através dessa mensagem. Foi apenas um versículo, mas Deus ele fala. Aleluia. Isaías 41:10 diz assim: por isso não temas, porque estou contigo. Não te assustes, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. Meu irmão, Deus está contigo.
Deus está comigo, Deus está com as pessoas que o buscam a Ele, e Ele diz que nós não temos que temer, nos espantar, ter medo, porque Ele é quem nos sustenta, Ele é quem nos fortalece, Ele é quem nos guarda com a destra da sua justiça. É no Senhor que nós devemos confiar, não em nós, não em homens, mas no Senhor. E quando nós confiamos no Senhor, Ele faz muito mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos, porque Ele é Deus. E Ele faz tudo isso de acordo com o seu propósito, com a sua vontade, porque Deus é soberano. Ele não faz isso para se mostrar, Ele não precisa se mostrar, dizer que Ele é Deus. Ele é Deus. Ele existe desde sempre. Aleluia. E Ele não perdeu o controle, pelo contrário, Ele está no controle de todas as coisas. Deus permite que às vezes os vendavais da vida venham para nos despertar, meu querido amado irmão e irmã, simpatizante da palavra de Deus, nos despertar para buscar a sua presença, porque o desejo de Deus é que toda a humanidade seja salva. E aí Deus permite as situações da vida, os vendavais, aleluia, aconteçam para que o homem entenda que precisa dele. Às vezes Deus permite que a gente perca tudo na vida. As coisas, Deus permite que as pessoas percam as coisas materiais, mostrando que tudo aquilo ali é perecível, se quebra, e que o mais importante é a presença de Deus, porque o homem tem colocado o coração nas coisas, meu querido. Nós temos que colocar o coração em Deus. E quando nós colocamos o coração nele, meu querido, aleluia, Ele nos abençoa, Ele nos guarda, Ele nos livra. Meu querido, é tão bom a presença de Deus. Olha, quando eu era novo, convertido, quando eu resolvi aceitar a Jesus, eu buscava a Deus todo dia. Nas madrugadas eu me ajoelhava e começava a orar e pedindo a Deus o Espírito Santo. O Senhor me batiza com o Espírito Santo, eu necessito do teu Espírito. Aleluia. É isso que falta hoje dentro das congregações, meu querido. É buscar o Espírito de Deus. É buscar a presença de Deus. As pessoas estão indo para a congregação para buscar a riqueza, essas coisas que se acabam, e esquecendo de buscar o Espírito Santo da verdade. Hoje em dia é raro você achar um irmão que chora da presença de Deus. Às vezes chora por conta da situação que está passando, mas da presença do Espírito Santo, do Consolador, do Paracleto, do Ajudador, do Conselheiro. É disso que nós precisamos, é disso que você precisa, do que eu preciso, de que a humanidade precisa, é da presença de Deus. Porque sem Ele nós não podemos dar um passo sequer, sem Ele nós não podemos viver, meu querido. Louvado seja Deus. Que Deus esteja tratando do seu e do meu coração, que Deus esteja nos fazendo, aleluia, voltar ao primeiro amor, às primeiras obras, falar a palavra de Deus, que a nossa vida, a minha, a sua, seja uma carta aberta, transparente, demonstrando a Cristo, que as pessoas possam ver em mim, na sua face, a glória do Senhor, meu querido. Eu poderia aqui, meu irmão, para a glória de Deus, falar em variedade de língua, mas eu estou me segurando. Eu creio e Deus foi benevolente comigo, irmão. Eu não gosto de me gabar. Deus me concedeu variedade de línguas. Eu não gosto de ficar falando, porque as pessoas pensam que você quer se mostrar.
Mas quando Deus me batizou, Ele me deu variedade, Ele me deu talentos, Ele me deu dons. Mas as pessoas preferem a riqueza, preferem o status, preferem ostentar. Hoje em dia, muitos irmãos, pastores, eles querem ostentar, eles fazem seus lives nas suas casas, com piscina mostrando. Outros aparecem em vídeos dizendo, a gente percebe porque o Espírito Santo, e eles querem promover a riqueza. Olha, eu era isso, é aquilo, e mostra a casa. Irmão, glória a Deus por Deus ter te abençoado, mas isso não é tudo na vida se a pessoa não tem o Espírito de Deus. Que vamos orar pelas vidas ali dessas cidades que estão passando dificuldade, que passou aí esse momento difícil em outras cidades, pessoas que faleceram. Vamos orar para Deus consolar, irmão, as pessoas que perderam seu gente querido, para que o nosso governo, esse governo possa ajudar essas cidades, que Deus abençoe o Brasil, que o Brasil tenha recursos para poder distribuir, né? Para poder amenizar aí a dor dessas pessoas que estão agora muitos desabrigados, perderam tudo, sem roupa, sem comida. Que não só o governo, irmão, mas que as igrejas que têm condição possam se mobilizar para ajudar. Talvez você diga, a responsabilidade não é minha, é do governo. Não, irmão, a responsabilidade é nossa, de ajudar o nosso próximo. Porque a verdadeira religião é visitar os órfãos, as viúvas, os que estão presos, é abençoar. Não adianta eu pregar, eu curar, eu fazer isso e aquilo se eu não tiver amor pelo meu próximo. A verdadeira religião, meu querido, não é ficar enfurnado dentro de quatro paredes, cantando, louvando ali, mas é cuidar do nosso próximo, fazer o que Jesus fazia. Se compadecer dos necessitados e se compadecer de maneira sincera. Não fazer e ficar falando, eu fiz isso, eu fiz aquilo. É fazer em nome de Jesus e para a glória de Deus e ficar, caladinho. Porque senão, se você começar a falar, você perde sua coroa. Mas se você fizer com amor para Deus, você vai receber uma coroa. Aleluia. Amém? Vamos orar. Soberano Deus e Pai, nós te damos louvor por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, colocamos agora diante do Senhor as vidas, meu Pai, que passaram por momentos difíceis aí em algumas cidades do nosso país, pessoas que perderam seus entes queridos, que consola o coração dessas pessoas, pais que perderam filho, pessoas que perderam seus avós, seus tios, amigos, pessoas, meu Pai, que agora se encontram em uma situação calamitosa, mas que, Senhor, te pedimos, estende as mãos ali para essas cidades, para essas pessoas, vem restituir, vem consolar, vem, meu Deus, ocupar o coração ali vazio, triste, vem, meu Deus, fazer o que nós não podemos fazer, porque às vezes nós falamos, Senhor, mas nós não entendemos a dor que está no coração de um pai que perde o filho, de uma mãe, e só o Senhor sabe a dor daquela pessoa. Mas eu te peço, em nome de Jesus, consola. Abraça essas vidas, ó Pai, e abençoa em nome de Jesus a nossa nação. Cuida do Brasil, toma em tuas mãos o nosso presidente, o vice-presidente, as autoridades constituídas pelo Senhor, que o Senhor venha guardar, que essas autoridades possam trabalhar em prol do país, do povo, visando o bem comum do Brasil e do povo, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, muito obrigado mais uma vez pela minha vida, da minha esposa, das minhas filhas. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, Pai, em nome de Jesus. Entrego minhas filhas nas tuas mãos, minha vida. Nos leve em segurança aonde nós vamos hoje, meu Pai, ali, por Quali Vida, para mais um dia ali. Eu mesmo com meu dente, que eu extraí um dente, Pai, eu vou lá fazer ali os exercícios. Senhor, me leve em segurança e me traz, abençoa a minha esposa.
Deus abençoa a família que a minha esposa cuida ali, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa o fruto do trabalho de suas mãos. Abençoe a minha mãe também, meu pai que está ali trabalhando. Vai ali, às vezes, numa semana, em outra, fica ali. Abençoe ela, dê saúde, abençoe a parentela da minha esposa, meu pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, ó Deus, e assim eu te agradeço. Amém? Meus queridos irmãos, se inscreva aí no meu canal, Comunidade dos Discípulos. Ajude esse canal a crescer, a levar a palavra de Deus. Se você acha que tem relevância, você possa aí se inscrever, dar o seu like em nome de Jesus, comentar, né? Dar o seu joinha para cima ou para baixo. Amém? Aquilo que Deus tocar no seu coração em nome de Jesus, a gente sabe que a gente não agrada a todos, irmãos. Amém? Mas a palavra é pregada para todos. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? E glória a Deus.